Nós não somos uma ilha, nós somos criados por Deus para viver em bom relacionamento com as pessoas. Existem pessoas que têm dificuldade de estar sozinhas, assim como existem aquelas que têm dificuldade de estar com outras pessoas. Esses extremos não são melhor para a nossa saúde emocional e social, bem como espiritual. O Dr. Jim Ornish, cardiologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, verificou em suas pesquisas médicas que qualquer coisa que promova uma sensação de isolamento leva ao estresse crônico e, na maioria das vezes, conduz a enfermidades como a doença do coração. Por outro lado, ele constatou que aquilo que conduza à real intimidade e às sensações de contato pode ser curativo. Intimidade nesse contexto é o que tem que ver com a afetividade, a amabilidade, não a sexualidade primariamente. A capacidade de ser íntimo, segundo o Dr. Ornish, é uma chave para a saúde mental e para a saúde de nosso coração físico. Ao ficarmos isolados afetivamente, existe um aumento da sensação da necessidade de querer coisas, ficamos egocêntricos, caímos no consumismo e o vazio permanece. Não é esse um sintoma social moderno? Tanta comunicação e tanta solidão? Ao nos envolvermos socialmente para ajudar, a saúde pessoal geral cresce. É interessante uma versão sabe aquela oração de São Francisco? Eu li uma versão que a parte original dessa oração diz assim, é dano que se recebe, é um pedaço dela. Mas eu li uma versão que me chamou a atenção e que diz assim, é dando que se recebe a alegria de dar. Interessante, né? Então, viver isolados gera egocentrismo e ganância insaciável, com o consequente vazio existencial. Envolver-se em ajuda às pessoas produz alívio do sofrimento delas, no nosso também, e promove alegria. Por isso, Jesus era alegre. E é importante que compreendamos que o amor verdadeiro vem de Deus. Não é um sentimento só. O psicanalista, filósofo e sociólogo alemão Erich Fromm declara dizendo assim, o amor é uma atividade e não um afeto passivo. É um erguimento e não uma queda. De modo mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não em receber. Interessante. Em nossas comunicações familiares e sociais, faz parte do plano de Deus que amemos as pessoas para ajudá-las. Mas o que é o amor? Dr. Fromm diz assim, o amor não é primacialmente uma relação para com uma pessoa específica. É uma atitude, é uma orientação de caráter que determina a relação de alguém para com o mundo como um todo e não para com um objeto de amor. Se uma pessoa ama apenas a uma outra pessoa e é indiferente aos restantes dos seus semelhantes, seu amor não é amor, mas um afeto simbiótico ou um egoísmo ampliado. O Dr. Ornish comenta que o isolamento social e a supressão de sentimentos muitas vezes levam à doença, enquanto que a melhoria da maneira de comunicar afeto e apoio social produzem cura. Ele menciona um estudo muito interessante feito em Alameda County, com 6.928 homens e mulheres morando nos arredores de São Francisco. E um outro estudo também ele comenta, feito na Norte Carélia, com 13.301 homens e mulheres morando no leste da Finlândia, em que os participantes foram estudados durante 5 a 9 anos. Aqueles que estavam socialmente isolados tinham um risco 2 a 3 vezes maior de mortalidade, tanto devido à doença do coração, quanto a todas as outras causas de morte, quando comparados com aqueles que se sentiam mais ligados aos outros. Esses resultados foram independentes de outros fatores de risco cardíaco, como colesterol alto, pressão do sangue e outros. Os resultados semelhantes foram encontrados em 2.059 indivíduos na cidade de Evans, no estado da Geórgia, onde a maior mortalidade foi encontrada entre as pessoas mais idosas com poucos laços sociais.
O simples fato de serem sócios de um clube ou membro de uma igreja ou uma sinagoga, o estudo mostrou, diminuía de modo significativo o risco de morte prematura e protegia de maneira acentuada as pessoas contra a doença cardíaca, mesmo que elas tivessem pressão alta. Em um período subsequente de 9 anos, aqueles cujos elos sociais diminuíram passaram a experimentar um risco maior de morte devido à doença do coração. Essa informação está no livro excelente do Dr. Orne, chamado Salvando o Seu Coração, publicado aí em 1995. Este cardiologista da Universidade de São Francisco, ele cita na página 92 desse livro o caso de, olha que interessante esse estudo, o caso de coelhos recebendo benefícios para a saúde através de conexões afetivas e contato social. Ele comenta que o Dr. Robert Nerin, da Universidade de Houston, estudou inadvertidamente o que acontece quando é dado apoio social aos coelhinhos. Eles deram uma dieta rica em colesterol que desenvolve aterosclerose, ou seja, placa de gordura, nos coelhos. Eles estavam em gaiolas, ali no laboratório da universidade, estavam em gaiolas empilhadas umas sobre as outras até o teto. Então esperava-se nesse estudo que todos desenvolvessem essa aterosclerose, porque a dieta era igual. Mas viram que os que estavam nas gaiolas mais altas tinham mais aterosclerose do que os das gaiolas mais baixas. Ué, por quê? Observaram que a funcionária do laboratório, que era de estatura baixa, ela brincava com os coelhinhos das gaiolas mais baixas enquanto dava alimentação, botava lá ração para eles. Ela colocava esse coelhinho no colo, fazia onde a gaiola estava ao alcance dela, né, facilmente, tirava-os da gaiola, botava no colo e isso era mais fácil para ela, fazia isso por alguns minutos. Enquanto que os coelhos das gaiolas mais altas eram alimentados, sim, com a mesma dieta, mas sem esse contato efetivo e ficavam mais isolados. Tipo assim, ela ia lá, abria a portinha, tirava a vasilha, colocava outra e fechava e pronto. Os cientistas repetiram o estudo e observaram que os coelhos que eram agradados individualmente, segurados no colo, com os quais se conversava e brincava regularmente, mostravam uma redução de mais de 60% de aterosclerose quando comparados com os coelhos que haviam recebido a mesma dieta e eram geneticamente idênticos aos demais, mas que haviam recebido somente os cuidados rotineiros de laboratório. Isso ocorreu mesmo que níveis de colesterol, frequência cardíaca e pressão do sangue fossem comparáveis em ambos os grupos de coelhos. Como avaliar se seus contatos sociais estão sendo saudáveis? Primeiro, você vai medir o número de relacionamentos sociais que podem produzir afeto, apoio, intimidade e segurança. Isso se faz através de quê? Como se faz isso? Bom, qual é o número de pessoas com quem você compartilha interesse? Qual é o número de amigos que podem visitá-lo a qualquer hora sem você ficar sem jeito com a desordem da casa? Qual é o número de amigos ou parentes com quem você pode falar francamente, abertamente? Você tem esses amigos? São poucos? São muitos? Nenhum. Segundo ponto, avalie se seus contatos sociais são saudáveis ao medir a qualidade deles. Por exemplo, você tem alguém em quem se apoiar? Você tem alguém que se sente perto de você? Alguém para compartilhar seus sentimentos em quem você confia? Alguém que possa te abraçar, reconfortar você? Você tem alguém em casa que realmente o aprecia e o que você faz por essa pessoa? Em terceiro, meça a existência de apoio social fazendo a si mesmo as seguintes perguntas. Por exemplo, se eu ficasse doente, teria um amigo para me levar ao hospital ou eu teria que tomar um táxi ou chamar uma ambulância e ir sozinho? Se eu tivesse falido, teria um amigo para me emprestar dinheiro? Ao adoecer, eu tenho alguém para me ajudar a cuidar dos meus filhos até eu melhorar? É isso. Cultive amizades. Ficamos por hoje aqui. Aguardo você no próximo Claramente, Paz e Luz.